Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de junho de 2025, é sábado. Todos os sábados eles são regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o nosso deus do tempo. No céu de agora, ele está no signo de Áries, então está trazendo essa busca de estrutura, de enfrentamento, de limites com os temas arianos, que podem falar sobre lutas, conflitos, guerras, às vezes essa exaltação do nosso eu, da nossa individualidade, dos nossos impulsos. Então, Saturno ele traz essa introspecção, essa reflexão profunda da forma, então, com que a gente tem lidado com esses temas arianos. Então, olha no seu mapa, a área da sua vida onde você tem o signo de Áries, lembrando que Saturno é um astro que vai falar sobre estruturas sociais. Então, muitas vezes, quando hoje, né, a gente vai ter a Lua aspectando Saturno, Saturno pode falar de coisas que estão muitas vezes além assim do nosso eu, né? Então realmente representam questões coletivas. Ele tem esse trânsito de 30 anos por todos os signos, né? Fica cerca de 2 anos e meio em cada um dos signos. Então, vão falar sobre questões assim que dizem respeito a como a gente lida com o mundo de forma coletiva, tá? Então, principalmente em relação às estruturas e também como a gente lida com o nosso tempo de forma coletiva. Então, a gente pode pensar que Saturno em Ares traz muito essa pressa, essa urgência e pensar, olhar para isso, né, entendendo os nossos limites. Ares muitas vezes traz essa questão de performance, né, de ganhar a qualquer custo, dessa competitividade. Então, Saturno ali eu vejo que ele traz essas reflexões sobre isso, né? E ele tem esse trânsito, então, que ele vai ficar ali por cerca de 3 anos. Então, não é uma reflexão que vem agora e pronto, é algo que vai perdurar pelos próximos meses na nossa vida e num âmbito coletivo, tá? Bom, vamos lá. Primeiro aspecto do dia, a Lua ingressou em Aquário às 8 horas. 10h21 ela vai fazer um sextil com Saturno, 11h52 ela vai fazer um sextil com Netuno, 14h27 uma conjunção com Plutão, e aí depois das 14h27 não tem mais aspectos, mas ela vai aplicar uma quadratura com a Vênus, que vai se dar amanhã, meia-noite e 57, tá? E amanhã também a gente vai ter um Marte quadrando Urano, Júpiter quadrando Saturno, então questões assim mundiais, globais, que podem estar nos afetando, né? Bom, pensando nos aspectos de hoje, a Lua saiu do signo de Capricórnio, que é onde ela pode se sentir exilada. Ontem ela não aspectou ninguém, não teve aspectos no céu, então lidando muito com a solidão, com a solitude, às vezes essa sensação de escassez interna, já que Capricórnio é o signo que se opõe a Câncer, que é o signo onde a Lua se sente em casa. Então tem um desconforto, você não se sente em casa ali, né? Não tem essa sensação assim de lar. Então, muitas vezes facilita questões práticas, mas às vezes dificulta questões no âmbito da sensibilidade, dos afetos, das emoções, desse cuidado mais emocional, tá? Então, 8 horas a Lua já ingressou no signo de Aquário, que é um signo de ar, é um signo fixo, também é regido por Saturno na astrologia tradicional. Então, fazendo até a comparação com Capricórnio, ele traz uma suavidade para o ar, já que o elemento terra, que é do signo de Capricórnio, é mais pesado, é mais denso. Então, o ar a gente já sente mais uma capacidade de reforma ali nas ideias, reformas mentais, a lua representando os nossos padrões emocionais, o nosso corpo, os nossos hábitos, comportamentos. Então, a gente consegue muitas vezes até olhar para o futuro, olhar para outras possibilidades, ter uma certa esperança ali, tá? Então, a gente pode se voltar para esses assuntos aquarianos, né, que representam a nossa mente, ideias, ideais, projetos, essas questões do coletivo, tá? De como isso impacta na gente. Então, esse sextil com Saturno trazendo então essas reflexões sobre o Saturno em Áries, que eu mencionei antes, então essas reflexões sobre o tempo, sobre a forma como que a gente está lidando com essas estruturas, com a realidade material, com os nossos limites, né? Se a gente está acolhendo, se a gente está respeitando os limites corporais, os nossos limites mentais. Então, às vezes, a gente pode sentir que a gente está muito apressada, está indo além do nosso corpo, né? Está tendo um desgaste ali
Então, compreender isso, trazer essa compaixão para si mesmo. Então, às vezes, nossa, eu não consigo lidar com tanta informação, eu não consigo lidar, não estou conseguindo integrar os meus sentimentos, porque às vezes eu preciso ficar um pouco mais sozinha, um pouco recolhida, um pouco comigo mesma, enfim, questões nesse sentido. E então daí vai fazer esse sextil com Netuno, que eu vejo que já facilita essas práticas mais meditativas, artísticas, criativas, espirituais. Depois vai ter essa conjunção com Plutão, que é mais intensa, que leva a gente lá pro submundo de Hades. Então, olhando para as nossas sombras, olhando para o que está nos tirando poder, olhando o que nos coloca nessa compulsão sobre os temas lunares, que às vezes pode ser um padrão tóxico que a gente tem de como lidar com as nossas emoções, um padrão tóxico de comportamento, de hábito, de nutrição, de alimentação, que são temas lunares, tá? Então, pode trazer reflexões nesse sentido. Então, essa descida para o submundo facilita essa investigação da raiz das nossas emoções, perceber, então, os medos, situações de dependência, insegurança, de compulsão, de vazio. Então, esse acesso, ele sempre tem essa possibilidade de ser uma cura, de ser uma alquimia, uma transformação, um renascimento. Então, muito depende ali da nossa disponibilidade, da nossa abertura, muitas vezes, para olhar para essa situação de uma forma honesta com nós mesmas, sabe? Então, perceber ali como está a nossa relação com os temas lunares, como eu mencionei, com os temas aquarianos, que envolve a mente, o coletivo, as tecnologias, as redes sociais, tá? Trazer um olhar profundo para isso, um olhar curador, um olhar que renasce. E, mais uma vez, Plutão também não é um planeta que fica ali 10 dias. Tá? Então, também são coisas que aos poucos vão vindo, aos poucos a gente vai curando, vai integrando. Às vezes tem uns expurgos, umas liberações emocionais intensas, principalmente para quem tem Plutão ali nos pontos angulares. Então, na casa um, né, o ascendente, 4, 7, 10. Então, quem tem ascendente em signos fixos, touro, leão, escorpião, aquário, tá? Então, pode ser mais intenso, ou às vezes você tem planetas em aquário também. E daí já modula um pouco esse contato, tá? Então é isso, gente. Eu acho que é um dia para a gente olhar mais para nós mesmas. Então, às vezes, ter esses processos ali de autocura, tá? De autoinvestigação. Então, às vezes, a lua em aquário, ela precisa se afastar, se distanciar, seja mentalmente, né? Mesmo que você esteja com outras pessoas, ou seja mesmo, ah, eu vou ficar longe das redes sociais, vou me afastar um pouco daquele grupo, né? Para ter um olhar maior para conseguir muitas vezes integrar as experiências, entender os seus pensamentos, trazer esse autoconhecimento, tá? Então, acolham muito esses sentimentos que estão vindo, e se vir esses pensamentos mais tóxicos, pensa que é esse processo mesmo de liberação, que está sendo expurgado mesmo, está sendo liberado. Então, deixar passar, não se apegar a eles, tá? E é isso, então, busquem essas práticas de autocuidado mental no dia de hoje, e amanhã a gente fala mais. Então, bom dia.